Após várias falhas no sistema de climatização, o Teatro Estadual fecha as portas para a manutenção, mas afirma que o espetáculo agendado para esta quinta-feira será mantido. A repórter Meire Santos tem mais informações. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Everton. Boa noite a você de casa. Aqui ao meu lado, Luiz Salmento, que faz parte da produção local e vai explicar para a gente um pouquinho como que está essa questão da manutenção, o que de fato está acontecendo aqui no Teatro de Porto Velho. Luiz, é uma manutenção corriqueira ou de fato está tendo algum problema na estrutura? Não, de modo algum, não tem problema na estrutura. O teatro foi fechado para uma manutenção corriqueira, assim como qualquer outro prédio, enfim, uma manutenção que deve ser dada, até porque a gente está falando de uma estrutura que tem vários equipamentos, e equipamentos esses que já faz um ano, né? Então precisa ser dada manutenção, precisa ser lubrificado, precisa ser apertado, ajustado. Esse ano teve uso aí constante, até para assegurar o uso, né? A demanda tem sido cada vez maior, né? Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive, até parabenizar a Sejusel, que teve essa iniciativa de fechar o teatro, dar manutenção. É uma manutenção corriqueira. Isso significa que outras manutenções vão acontecer a cada quanto tempo? Olha, no mínimo a cada 6 meses. O correto era de 3 em 3 meses, uma manutenção. Existe a manutenção mensal, existe a manutenção após a cada espetáculo. É uma manutenção que realmente acontece. Infelizmente, houve uma divulgação, houve um atravesso aí que não havia tanta necessidade de alarde. É uma manutenção corriqueira. Já aconteceu alguns eventos e justamente a parte da refrigeração deixou a desejar. Isso significa também que a demanda é grande e a estrutura não está preparada, ou vocês estão fazendo uma análise para saber o que de fato está acontecendo? Não, a estrutura que tem, ela comporta, como a gente está falando, a manutenção ela é essencial para assegurar essa qualidade de uso dos equipamentos. Não aconteceram, enfim, as máquinas não sustentaram por conta dessa incontinuidade de manutenção. Agora não, tomaram a frente, enfim, ela está sendo dada essa manutenção justamente para impedir que futuras situações como essa aconteçam, né? E o evento para amanhã está mantido? Essa manutenção encerra hoje? Essa manutenção encerra hoje, como o espetáculo é 8 horas, foi montada uma força-tarefa por conta dessa demanda do espetáculo, o pessoal está empenhado, fazendo todos os ajustes, e amanhã, com toda certeza, se Deus quiser, nós estaremos aí a todo vapor. O público não pede para esperar? De modo algum, estão convidados, por favor, se posicione entre 6 e 7 horas para resguardar seus lugares. Luiz, muito obrigada pelas informações. Meire Santos para o jornalismo da SIC TV. Desculpa, foi para fazer um charme aqui com a caneca do Grêmio, que eu ganhei do meu amigo Tito, lá da Discolândia. Bom, mas é o seguinte, o Luiz aí, eu acredito na boa fé do Luiz. Eu não posso acreditar que ele, falando em nome do governo do estado de Rondônia, porque ele está falando em nome do governo, não falou o que sabe, o que passaram para ele. Eu não acredito que ele não vá querer falar a verdade, né? Agora, tem algumas coisas que não estão batendo aí. Parei um pouquinho. Primeiro que ele disse, a gente fechou, parou, mas não precisava ter noticiado, não precisava o alarde que teve. E, inclusive, a manutenção porque acontece em todo lugar. Parei um pouquinho. Alto lá, Luiz. Por exemplo, onde eu moro não tem cupim. Então, cupim não é normal. E não falaram em cupim nessa entrevista aí, mas devia ter sido perguntado para ele. E a história do cupim? Hoje, na entrevista que o Silvio Santos, o Zé Catraca, deu pro papo de redação da rádio, ele falou dos cupins. Ele é o assessor de imprensa lá do teatro. E ele disse, olha, fechamos por causa do cupim, que estava comendo a estrutura do palácio, comendo o palácio todo, o Palácio das Artes. Foi o que ele disse. Aliás, isso já tinha sido noticiado há muito mais tempo. Outra coisa, parar o teatro para manutenção. Eu acho que a manutenção tem que ser dada todo dia, é verdade. Agora, Elisângela, tu que moraste quantos anos em Manaus? 16 anos. Moraste 16 anos em Manaus. Quantas vezes você viu o Teatro Amazonas fechar por um longo tempo para manutenção?
Olha, eu não Que me seja lembro. uma semana, 2 semanas, 3 semanas, já estamos há um mês com esse problema. Eu não lembro de nenhuma vez que o teatro esteve fechado e vou ressaltar, o Teatro Amazonas tem 119 anos que foi inaugurado. Então tá velho, caindo aos pedaços já. Não. Aqui em Porto Velho. Preservadíssimo Aqui e é agenda- qualquer coisa com 2 anos de... O teatro nosso já tá cheio de cupim. Como é que tem 100 e tantos anos e tá bom ainda? Não, você quer me enganar. Foi inaugurado em 1896. Pois é, por exemplo, olha aí, né? Então, esse negócio fecha o teatro, eu nunca vi isso aí em lugar nenhum. Olha, aqui não, porque aqui não tinha teatro, agora que começou a ter. Mas quando eu ia no teatro lá no sul, para com a musiquinha aí, por favor, que parece que estou encerrando o jornal, o jornal está começando. Quando o pessoal começava, marcava o teatro, não tinha esse problema de fechou para manutenção. Nunca vi um negócio desse. Tem que fazer a manutenção o dia todo. Por exemplo, outra informação. O Luiz está dizendo, Luiz, pelo amor de Deus, é que não está batendo. Se falasse para nós agora que vai estar tudo 0 bala amanhã. O Silvio Santos, assessor de imprensa, disse hoje, no papo de redação, depois vocês dois se acertem. Eu não quero saber, não quero meter no meio. Mas ele disse o seguinte, vai voltar a funcionar amanhã, mas com os ar-condicionados meia boca. E amanhã tem um grande evento aí. Não vai, segundo o Silvio Santos, não vai estar 100%. Outra coisa, foi exonerado, foi demitido o Severino, que era a pessoa que estava comandando aí o teatro, ele foi trazido para São Paulo até para fazer isso, e o governador teve o evento lá no Guaporé, no Teatro Guaporé, que é o menorzinho, e o ar-condicionado pifou. Foi demitido por causa disso. Aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Lá tinha 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas usando, e o governador e as autoridades, usando o espaço pequeno. O espaço do Teatro Guaporé, e aí não tinha ar-condicionado. Demissão sumária do coordenador lá do teatro. Por quê? Porque o governador ficou constrangido e uma centena, 2 centenas de pessoas passou aquele calor infernal. Agora eu quero saber o seguinte, por que o Shopping Cidadão pôde funcionar um ano, mais de um ano, sem ar-condicionado nenhum e ninguém foi demitido? Quando por ali passaram mais de 50, 100 mil pessoas nesse período. 2 pesos, 2 medidas. Por que o povão pode passar calor e meia dúzia de gato pingado que vai lá no teatro não pode passar um calorzinho? E aí foi demitido. Não, eu acho que não pode passar calor também. Mas por que também não usou essa mesma posição drástica lá no Shopping Cidadão? Eu não quero que demita ninguém, não. Eu só acho que não se está usando a mesma medida que se usa com meia dúzia de autoridade, como se usa com o povão, que é quem sustenta tudo isso que nós estamos aí nesse estado. O Shopping Cidadão até hoje está meia boca aquele ar-condicionado lá, pelo que já me disseram. Agora, não tinha ar-condicionado, as pessoas ficavam lá 2, 3 horas, num calor infernal, e estava tudo certo. Aí vai as autoridades lá no teatrinho, ficam meia hora ali, um calor, demissão. Eu acho que tem que demitir mesmo. Mas li lá no Shopping Cidadão, como é que é o negócio? Como é que é? Porque... sabe, não pode ter falha, não pode ter falha. Numa solenidade como aquela, não pode ter falha, tem que estar tudo 100%. E deve ter antecedentes também, deviam ter antecedentes também, até porque esse teatro vive mais fechado do que funcionando. Alguma coisa está errada ali, quem sabe mude. Eu não vou encerrar, eu vou terminar essa conversa aqui agora. Eu quero dizer isso. O Shopping Cidadão passou um ano sem ar-condicionado e ninguém se indignou. Nós aqui nos indignamos e no outro dia fizeram o que a gente queria fazer. E fizeram o que a gente estava dizendo que era para fazer. Por que o povão pode ficar no calor e os doutores lá não pode? Eu acho que ninguém precisa ficar. Mas se um fica, o outro pode ficar também. Tá dado o recado, É. fica a dica. Não, eu tenho mais alguma coisa. Não, eu não vou falar, não. Chega.
E é com essa é uma verdadeira puxada de orelha. A gente tem que ter a mesma medida. Você não tava com pressa? Agora tu vai falar? Agora eu vou encerrar. Ela tá me encerrando a minha fala. Boa noite. Aí eu encerrei, agora ela quer fazer um discurso. Então, eu vejo que você queria me censurar só porque eu tava falando do negócio lá do ar-condicionado. Não, imagina, amanhã a gente vai conferir. É? Com certeza. Então tá bom. Minha querida Elisângela, fim do programa, vem aí Léo Ladeia e o seu tempo real. E no ar-condicionado, porque aqui dentro tá bom demais, gente. Graças a Deus. E aqui não precisa de manutenção, é todo dia a gente tá fazendo a manutenção, não precisa parar pra fazer a manutenção. Segue o barco. Seja feliz, hein? Hoje, amanhã. E sempre. Depois desse show de notícias, é hora da nossa conversa diária com Sotaque e Sabor Regionais, nessas navabescas e confortáveis instalações do nosso estúdio Sérgio Melo, onde de vez em quando também falta ar-condicionado. Eu vi o patrão aí brabo agora com essa história de ar-condicionado e ele esqueceu, aliás, ele começou a falou do ar-condicionado e esqueceu lá a história dos cupins. Eu vi uma história uma vez de cupim, o cara queria matar cupim e disseram para ele, olha, naftalina resolve. O cara foi lá e comprou naftalina, 1 quilo. Voltou logo depois e disse, eu quero mais 1 quilo. Ele disse, é muito cupim assim. Ele disse, não, é que a minha pontaria é ruim. Olá, Rondônia, boa noite, meu caro telespectador. Essa história desse teatro não ia dar certo. 18 anos para fazer um teatro, isso dá eu acho que eu vou escrever uma peça. Vou fazer, demorar 50 anos. O Teatro dos Vampiros, que foi o nome que a gente deu aqui a esse bendito teatro. Mas tudo bem, já tá aí, já tá assim, a gente vai. É igual lá o bendito do Viadúltero. É Viadúltero que fala, né? É. O Viadúltero já tem aí 8 anos, vai para 10 anos. Eu não me incomodo, não. Uma hora vai. É sempre desse jeito. Alguma coisa, uma hora vai. Claro que vai. Ora se vai.